Como ser relevante no digital? Pera, mas você sabe o que é ser relevante? Você sabe o que é ser referência no mercado? Eu acho que hoje eu vou trazer um pouco de um tema muito denso, de uma forma resumida, com analogias, para ficar mais fácil de você entender como se destacar no Instagram. Prazer, meu nome é Bruna, mais conhecida como Nuna Mello, CEO da produtora Criadora e CEO também do workshop Seja Criadora. E nesse vídeo e até mesmo nesse canal eu gosto muito de trazer assuntos sobre criatividade, audiovisual e principalmente produção de conteúdo. Então bora lá falar sobre esse assunto um pouco polêmico, que eu tenho uma vertente totalmente diferente para vocês pensarem. Ao longo do tempo eu comecei a ter uma visão, uma formação de opinião sobre o que é ser uma pessoa relevante, ou até mesmo referência no mercado. Quando a gente fala no mercado de produção de conteúdo, tá imenso de pessoas. Então, o que aquela pessoa tem de destaque, tem de relevante para se tornar uma referência? Obviamente, quando a gente fala isso, a gente fala de resultados, a gente fala de construção de marca, a gente fala sobre o impacto social que aquela pessoa representa, aquela marca ou a pessoa representa, mas existe um outro ponto, um outro ângulo, que é como é que essa pessoa se tornou essa pessoa relevante? Como que essa pessoa se tornou essa pessoa referência? Eu gosto sempre de mapear as coisas que dão certo, os cases de sucesso, para que a gente entenda qual é o caminho que a gente pode seguir que deu certo, que já funcionou. Porque ser uma pessoa criativa, às vezes as pessoas pensam que é criar sempre algo novo, baseado em magias que acontecem na nossa mente, mas não é bem assim. A gente estuda o mercado, vê o que funciona, vê as coisas tradicionais e as coisas modernas que estão atualmente no mercado e dentro disso a gente faz um mapeamento de criação. Pensando nisso, quando a gente fala de relevância, quando a gente faz esse estudo de mercado, a gente faz um processo que, caso você queira saber um pouco mais detalhado, é só ler aqui na descrição que eu tenho uma aula específica lá no Seja Criadora, que eu falo abertamente sobre esse processo, tá? Acaba que a gente tem que entender qual foi o caminho para tal relevância a ponto de que seja um objetivo de um cliente ou o nosso objetivo. Eu posso resumir em uma palavra, que é coragem. Porque se você observar, todas as pessoas que são sua referência abdicaram de algumas coisas, tiveram que ter alguns sacrifícios durante a jornada ou ter que injetar muita grana para que outras pessoas, um time inteiro, fizesse aquilo acontecer. Ou teve que jogar a cara a tapa para conseguir obter tudo aquilo que ela alcançou atualmente. E nessa ferramenta, onde a gente faz esse mapeamento, eu gosto sempre de fazer um exercício de uma analogia para vocês entenderem de uma forma mais simples como se tornar uma pessoa relevante. Na real, como ser uma pessoa corajosa para ter essa relevância. Imagine comigo que existe uma praia onde tem milhares de pessoas ao redor dessa praia, só que ninguém entra no mar, principalmente mar adentro. Porque todo mundo tem medo de tubarão, de morrer afogado, enfim, de vários perigos que podem ocorrer dentro do mar. Mas aí existe uma pessoa que entra sem nenhum recurso possível e consegue ir muito longe dentro do mar só por ela ser ela, entendeu? Só que em determinado momento pode acontecer algum obstáculo que já era um medo provável das pessoas, de um tubarão, ou do cansaço físico mesmo, a pessoa não aguentar e acabar morrendo sufocada, talvez, enfim. E é o que acontece quando a pessoa empreende. Às vezes ela vai no impulso de uma ideia muito boa, mas que sem recurso e sem conhecimento acaba afundando. Que aí existe a maior estatística dos empreendimentos brasileiros que acabam sendo fechados, acho que menos de 2 anos. Eu vou deixar o artigo aqui para vocês também, para vocês lerem um pouquinho sobre isso. Bom, essa pessoa teve a coragem de sair na frente de muita gente e abrir um caminho, de certa forma, de qual é a navegação certa para ir até determinado ponto, por mais que aquele ponto foi o final daquela pessoa. Então, as próximas vão indo naquele mesmo caminho, só que agora com mais recurso, talvez com uma prancha, enfim, aí existem várias ferramentas que vão destacando aquela pessoa mar adentro, até chegar a um ponto de que existe uma pessoa que vem com uma embarcação, que vem com uma equipe, que vem com toda uma estrutura e que consegue navegar por oceanos adentro
e visitar, obviamente, vários países e afins só com um navio ou com uma embarcação. Essa analogia, vocês entendem que a referência principal, quando a gente vai contar uma história de um case de sucesso, a gente tem que ir a fundo na raiz para entender quais foram os problemas que aconteceram, desde o primeiro corajoso que se teve ali, para entender quais foram os riscos que ele teve para que você não ocorra também. Então, o cliente ele fica muito mais seguro quando você tem essa análise muito elaborada e muito detalhista do que pode acontecer e quais os recursos ou soluções que você vai apresentar para aquele cliente caso aconteça. Então, se hoje alguém perguntar, obviamente que eu não sei quase nada sobre mar e afins, mas essa analogia ela é bem simples para o entendimento, porque fica mais fácil da gente entender. Mas se hoje alguém perguntar como fazer uma travessia do Brasil para a Ásia, por exemplo, a gente consegue ter caminhos diversos para chegar no objetivo que a gente quer, que é chegar na Ásia, por exemplo. Então a gente pode ir de navio, a gente pode ir de avião, a gente pode fazer paradas, né, que é o mais comum, mas a gente consegue ter esse mapeamento de soluções para ser apresentado e o cliente ali escolher qual vai ser a melhor opção para ele naquele momento. É exatamente isso que deve acontecer no digital. Você tem que mapear esses caminhos, todas as problemáticas, de fato caçar problemas mesmo, ser uma pessoa chata ou delegar uma função própria para uma pessoa analítica, entender quais são esses problemas que podem ocorrer, trazer algumas soluções, para que aí você consiga trazer essa apresentação para o cliente de qual caminho é melhor seguir e qual escolha também, às vezes financeiramente, é melhor ser obtida naquele momento. E aí você entende que conforme você vai fazendo esse exercício, conforme você vai fazendo soluções, problemas, mapeamento, encontrando as raízes das construções, né, de narrativas e de marcas, você entende que quem é relevante de fato teve coragem de navegar mar adentro para encontrar, às vezes, soluções e também enfrentar vários desafios, às vezes afundar e voltar novamente a navegar. E aí acaba tendo um tom de quando a gente entende essa história dessa pessoa relevante, dessa pessoa que tem como referência no mercado, a gente tem como um tom de inspiração porque ela tinha vários motivos para desistir, mas não desistiu. E aí a gente vai entendendo quando essa pessoa conta a história dela, que existia um propósito muito maior, que às vezes não era necessariamente por ela, era uma necessidade mesmo social, às vezes na maioria dos casos são sociais, e que impulsionam ela a continuar, porque acredita naquela ideia que foi feita lá no início. Então, todas as vezes que você observar uma pessoa com esse perfil, pode ter certeza que essa pessoa é relevante e ela pode se tornar uma referência para você no mercado. E agora nesse final do vídeo eu quero jogar uma provocação para vocês. Jogando para o digital, se tornar relevante, meio a cópias, meio a tendências, meio a vídeos iguais, ou até mesmo agora com o ChatGPT, com vários textos prontos que a gente acaba vendo o mesmo texto sendo falado por pessoas diferentes. Como se tornar relevante, né, na criação de conteúdo? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu vou dar um breve resumo aqui para vocês. Tornar relevante é contar a sua história da raiz até o final com os resultados. Então, é mostrar sim os momentos difíceis, momentos desafiadores, mas não é tornar essa narrativa como vitimismo, porque tem muita gente que cria conteúdo, parece que todo dia acontece merda, e de fato, quando você empreende, no Brasil principalmente, tem sempre um BOzinho para você resolver, e isso é empreender. É como eu falei para vocês, é sempre um problema e uma solução, um problema e uma solução. Então, sempre vai existir isso, mas como você conta isso, como você lida com isso, é o que faz a gente entender se você é referência relevante ou não. Se é só uma pessoa mesmo que tá ali navegando sem sair do lugar, sabe? Então, trazer esses resultados também, os seus diferenciais. Basicamente, hoje, os conteúdos que mais performam no Instagram, principalmente, né, a rede social mais utilizada atualmente, pelo menos aqui no Brasil, a gente fala sobre esses conteúdos que são
muito mais humanos, né? Que conta de fato a realidade ali diária das pessoas, não necessariamente todos os conteúdos todos os dias, que eu não acredito muito nessa pegada de fazer conteúdo todos os dias. São raros os cases ou nichos que funcionam esse tipo de conteúdo todos os dias. Eu acredito muito nessa comunicação mais assertiva no digital. Então, sim, a gente vai colocar coisas mais aleatórias, mais humanas, mas sempre pensando em qual vai ser a intenção dentro daquilo, dentro dessa jornada. Então, tudo isso é mapeado anteriormente e, de fato, o planejamento estratégico no digital é uma das coisas que mais vai te assegurar segurança de que aquilo que você está falando não vai ter nenhum impacto negativo na sua jornada. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por mais denso que tenha sido, clica aqui em curtir, também comenta o que você acha sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no canal, até porque esse é o primeiro de muitos vídeos que eu vou trazer aqui para vocês desses assuntos mais específicos e técnicos sobre o mercado de produção de conteúdo.